Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, mais uma aula de matemática, mais uma semana iniciando. E antes de nós começarmos a matematicar, eu só fazer uma pequena reflexão para vocês, a gente iniciar uma semana, né, com mais disposição, com mais concentração, com foco e objetivos claros. Pessoal, eu tenho observado que nos últimos anos, dado a tecnologia, dado a informação instantânea em que nós vivemos, né? O que o mundo vive, a globalização, a emergência das informações, né, imediatistas e tal. Tenho observado, pessoal, que as pessoas têm fraquejado, né, têm desistido mais facilmente dos seus objetivos. E uma palavrinha tem fugido da vida das pessoas, que é a constância. Né, manter uma continuidade, né? Manter um padrão, manter, como o próprio nome diz, uma constância. A constância, pessoal, ela é a rainha de todas as virtudes, porque só quem possui a constância consegue terminar projetos. Quantas pessoas começam um projeto e param no meio do caminho, né? Começam empolgados, né? Com muita garra, com muita vontade, mas alguns minutos, horas depois param, né? Não tem mais força para prosseguir, não mantém uma constância, uma constante afirmação, uma constante vontade de continuar, certo? E isso é perigoso. A maioria das pessoas, elas desistem de seus objetivos quando está prestes a consegui-lo. Então, às vezes a pessoa tentou tanto já, mas ela se enfada de tanto tentar e desiste. E talvez ela conseguisse o sucesso na próxima tentativa. Então você não pode desistir, certo? Você não sabe em que momento se dará o sucesso. Você não sabe em que momento chegará ao objetivo. Então você tem que continuar. Os grandes gênios da humanidade, eles tentaram inúmeras vezes, né, até descobrir o que estavam procurando ou inventar o que eles queriam, né, idealizavam. Então a constância, ela requer disciplina, ela requer temperança e força de vontade. Então você tem que ter uma disciplina. Se você traçou um objetivo para a tua vida, você tem que ser disciplinado nesse objetivo. Não pode deixar que coisas tirem a sua atenção daquilo que você traçou para a sua vida. Ok? Então, tenha disciplina, tenha temperança, ou seja, saber dosar, né, as coisas na tua vida. Né? Não ser 8 nem 80, entende? Mas saber dosar de acordo com a situação e ter força de vontade, pessoal. Né? Ter fé, acreditar. Então, para você ser constante, você precisa entender que os obstáculos que você encontra não é para que você pare, certo? Não é um impedimento para você prosseguir, não. Mas veja essas dificuldades como uma ferramenta que te auxilia a crescer, certo? E a fazer, né, forjar um caráter persistente em você. Então, continuando, ou melhor, entrando no nosso assunto matemático da aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade, certo, proposta na última aula. A atividade lá da página 154, a 8, a 9 e a 10. Ok? Vamos lá para elas. Então, pessoal, a questão número 8 aí nos diz: um fiscal do Ministério do Trabalho faz uma visita mensal a cada uma das 5 empresas de construção civil existentes no município. Para evitar que os donos dessas empresas saibam quando o fiscal as inspecionará, ele varia a ordem de suas visitas. De quantas formas diferentes esse fiscal pode estabelecer em cada mês a sequência de visitas a essas empresas? Então, quais são os dados que nós temos aqui? Nós temos que são 5 empresas. Né? Então, ele visita mensalmente, uma das 5 empresas. Então, o total aqui são 5. Certo? Como é somente mudar, né, as empresas de posição de visita, então seria, né, a permutação
de 5 empresas, ou seja, o fatorial de 5, certo? E como é que se calcula o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aqui multiplicaçãozinha, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, esse fiscal do Ministério do Trabalho, ele pode fazer 120 sequências, né, de visitas a essas empresas. Ok? Então, 120, resposta correta, o item B. Já para a próxima questão, nós temos aí, questão número 9. No instante da abertura de uma repartição pública, as N pessoas que esperavam foram orientadas a formar uma fila indiana no balcão de atendimento. Sabendo que, em relação à sequência de pessoas, podem ser formadas 720 filas diferentes, determine o valor de N. Vamos lá, então. Então, pessoal, aí me foi dado, né, o número total, né, de pessoas, certo? Que é 720. Então, eu tenho que descobrir exatamente, sabendo que em relação à sequência de pessoas podem ser formadas 720 filas diferentes, determina o valor de N. Então, eu tenho que determinar o N fatorial, certo? Como nós vimos anteriormente, o 5 fatorial deu 120, né? Então, ele é maior do que 5. Então, se eu fizer o 6 fatorial, eu vou obter o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 são 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 dá 720. Então, o número procurado aí é o 6. Ok? O número procurado é o 6. Vamos aí à questão número 10. Então, com a palavra futebol, quantos anagramas podemos formar? Então, vamos lá. No caso aqui, né, futebol, tem quantas letras? Né? Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Então, futebol, tem quantas letras? Vamos lá fazer a contagem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para esse item A, eu vou ter 7 fatorial. Certo? 7 fatorial. Então, fazendo 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu vou encontrar 5.040. Certo? Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, né? Certo? Então, 7 vezes 6 são 42. 42 vezes 5 são 210, vezes 4 são 840, vezes 3, 2.520 e vezes 2, né, 5.040, ok? Então, terei como resposta 5.040. Tranquilo? E no item B, quantos anagramas começam por E? A letra E. Então, vamos lá, vou fazer os tracinhos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que nesse primeiro aqui vai ficar fixo o E, a letra E. Então, se vai ficar fixo a letra E, então a letra E não vai ser contado para os outros, ok? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Quantas letras vão sobrar aqui? Quantos espaços sobram aqui? Sobram 6 espaços. Então, para me calcular isso, vai ser 6 fatorial. E nós calculamos já anteriormente que 6 fatorial dá 720. Então, a resposta aqui, 720 anagramas começados com a letra E. Beleza? Vamos lá, então, para a próxima. Quantos anagramas começam por E e terminam em T? Então,
processo é o mesmo, né? Ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começam por E e terminam por T. Então quantos espaços eu tenho aqui? Né? Eu tenho 5. Então teremos 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nós já fizemos também, dá 120. Então, tem 120 anagramas possíveis, certo? Isso na letra E, na letra C, né? Vamos lá para a letra D. Vamos lá, então, letra D. Quantos anagramas começam por vogal? Agora vai assim, dificultar um pouco, né, pessoal? Porque é o seguinte, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é que pode vir aqui nessa primeira posição, né? São as vocais. Então, na palavra futebol, ali eu tenho o U, eu tenho o E e tenho o O. São 3, né? 3 possibilidades, certo? Então, aqui, ó, vou colocar um 3 aqui, indicando que pode ser qualquer uma dessas 3 aí. Então, quantas sobram aqui, pessoal? Quantos espaços sobram aqui? 6. Então, aquilo que parecia difícil não vai ser tão difícil assim. Porque eu tenho 3 possibilidades para começar, me sobram 6 letras. Então vai ser 3 vezes a permutação de 6 letras. Porque ela pode começar por U, pode começar por E, pode começar por O. Ok? Então 3 vezes 6 fatorial. Quanto é que é 6 fatorial? Nós fizemos aí anteriormente, dá 720. Então 3 vezes 720. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 são 6, 3 vezes 7 são 21. Tá? Então, 2.160 possibilidades. E na letra E, quantos anagramas terminam em consoante? Muito semelhante na anterior, só que você vai trabalhar lá no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, para esse final aqui. Quantas são as consoantes? Eu tenho o F, eu tenho também o T, tenho o B e tenho o L, né? Então, são 4 possibilidades. Então, já sei que vai ser 6, né, 6 fatorial, né, e aqui são 4. Então, 4 vezes 6 fatorial. 720 vezes 4, né? Ou seja, 4 vezes 720. Vou ter um valor de 1.400, aliás, 2.000, né? Porque 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 são 8, 7 vezes 4 são 28, 2.000, né? 880 possibilidades. E aí, pessoal, tá tranquilo, né? Até aqui? Qualquer dúvida, né? Volte o vídeo. Né? Se você achar necessário, vá na aula anterior também, da semana passada, para que você acrescente o seu conhecimento, o seu aprendizado, reveja aquilo que já foi visto, né? Para acrescentar mais ainda. A letra F. Quantos anagramas começam por vogal e terminam em consoante, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, nós já sabemos que para para vogal, né? Quantos anagramas começam por vogal? São 3. Terminam com consoante, são quantos? 4, né? Então, como é que eu posso fazer isso, pessoal? Posso fazer o seguinte, ó. Tendo o meio e o fim já determinados, sobram quantos aqui na parte central? 5. Captou? Ó? 3 vezes o 5 fatorial vezes o 4. Olha a simplicidade, pessoal. Então, 3 vezes 4 são 12, né? Então, 12 vezes 120 dá 1.440. Ok? 1.440. Parecia complexo demais da conta, né? Mas nem foi aí, ó. Esse pessoal acha que ele tem mais, né? Porque a foto aqui não apareceu. Deixa eu abrir aqui o livro para ver. Tem aqui a letra G também, pessoal. A letra G não está aparecendo na foto aí, não apareceu. Mas a letra G diz quantos anagramas apresentam as 3 vogais juntas e em ordem alfabética. Eita, rapaz, e agora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Então, eu sei ali,
né, que, por exemplo, A, E, I, O, U. Então vai ser E, e o Google já vai atrapalhar de novo aqui, pessoal. Então, se vocês ouvirem a voz aqui Aqui do estão Google, alguns ó, resultados de uma pesquisa. eu não quero saber, senhorita. Então, vamos lá. Então, pessoal, na ordem alfabética, né? E, O, U. E, O, U. Tranquilo? Então, o elemento a ser permutado aqui, né, com os demais, são 5, né? 5 elementos. Como eles vão ficar iguais, né? E, O, U. Então, vai sobrar o que aí? Vai sobrar o F, né? O T, o B e o L. Não é isso? Então, vai sobrar, né, o F, o B, o T, né? Ó, então, coloca aqui embaixo. O F, o T, o B e o L. Ou seja, 4 espaços aqui, ó, sobrando. Certo? E aqui não forma um espaço, né? Porque os três vão ficar juntos, então aqui forma um. Ou seja, 4 mais 1, 5 fatorial. E você já sabe que 5 fatorial é 120. Professor, não entendi. Vamos lá então. O enunciado nos afirma aí na questão, no item G, que as vogais têm que ficar juntas, certo? Na ordem alfabética, né? Que aparece na ordem alfabética. Vamos lá, então vai ser E, O, U. Esse E, O, U é como se fosse um só, eles não vão mudar, certo? Eles não vão mudar, eles vão sempre permanecer lá, então ele é um. Já nós temos ainda 4 espaços que podem variar, então esses 4 mais esse primeiro, que é um, ficam 5, então 5 fatorial. Ok, entendi, vamos lá então, H. O item H nos diz o seguinte: quantos anagramas apresentam as 3 vogais juntas em qualquer ordem? Aí já vai mudar. Por que já vai mudar? Porque essa é o U pode ser o, pode ser o, u, pode ser o, e, pode ser u, o, pode ser u, o, e, certo? Então aí só nesse caso aqui nós já temos 5, certo? Então ela pode apresentar essa variação, né? Ó. O, U, pode ser o, pode ser o, u, né? Pode ser o que mais? Pode ser o e, pode ser o o, pode ser também o e, certo? Aqui é um u, não vê não, viu, pessoal? Então, olha, no caso aí, ó, tem uns 6 possibilidades aí, né, ó. Ok? Então, 6 possibilidades aí de variação, né, das vogais. Então, perceba o seguinte, pessoal. Quantas vogais são? São 3, né? E, O, U. Então, só aqui, ó, já tem uma permutação de 3, certo? Mudando as vogais de posição, olha, eu tenho quantas permutações possíveis, né? Eu tenho uns 6 nisso ali, certo? Mas só que eu não vou considerar isso, certo? Não vou considerar isso. Porque para cada um desses blocos, né, desses 6 blocos que nós estamos vendo aqui, nós podemos formar quanto? A, a permutação de 5, certo? A permutação de 5. Então aqui, ó, nós teremos a permutação de 3 e a permutação de 5. Certo? A permutação de 3, porque são 3 vogais, né? E a permutação de 5. Então, eu tenho 3 vezes 2, que é 6. E a permutação de 5 é 120, né? Já fizemos várias vezes. Então, isso aqui vai ser 720. E finalizando, né, o item I, quantos anagramas, deixa eu sinalizar logo o que é aí, né? Quantos anagramas não apresentam as 3 vogais juntas? Essa aqui é um pouco complexa, né, pessoal? Porque qual o total, né? O total é a permutação de 7. Nós vimos na questão anterior que apresentam, né, as vogais, porque aqui está dizendo não apresenta as 3 vogais juntas. E exatamente o contrário da questão anterior, que apresenta as vogais juntas, certo? Então eu vou pegar exatamente, ó, o resultado que eu tive na anterior, que é 720.
Então, a permutação de 7, né, que é 5.040, lá no item A, que nós vimos já hoje, menos os 720, encontrado na questão anterior, que é as vogais que estão juntas, ok? Então, vou obter ali uns 4.320 fazendo a subtração. Ok, pessoal? Então, aí foi a correção da atividade da última aula. O que nós vamos ver hoje ainda é o assunto de permutação. Entretanto, nós vamos ver a permutação com elementos repetidos. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, rapaz, estava ali, ó. A G, H e aí, perdão. Deixa eu dar uma pausa. Aí, pessoal, permutação com elementos repetidos. Então, vamos ver aqui. Nos diz aí, né? Ó, uma emissora de TV deve transmitir durante o dia propagandas A, B e C de 3 marcas diferentes de café. A propaganda A deve ser exibida exatamente 3 vezes ao dia. A propaganda B exatamente 2 vezes e a propaganda C apenas uma vez. Assim, uma sequência possível dessas propagandas durante o dia pode ser. Então tem o A, B, BA, C, AB, por exemplo, né? Para obter uma sequência diferente dessa, deve-se alterar a ordem de termos distintos. A outra sequência possível é, então, B, A, C, A, B. Observe que as sequências que podem ser formadas possuem termos repetidos e, portanto, quaisquer duas delas se diferenciam apenas pela ordem dos termos distintos, já que todas possuem os mesmos termos, com o mesmo número de repetições cada um. Por isso elas são chamadas de permutações com elementos repetidos. Neste item, né, nós estudaremos esse tipo de agrupamento, lá na página 155. E como é que se calcula, pessoal, quando eu tenho permutações com elementos repetidos, já que vai ter repetição. Nós estávamos vendo ali anteriormente, sem repetições, né? A palavra futebol, por exemplo, né, nenhuma letra ali se repetia, né? Todas diferentes. Mas vamos lá então. Em vários cálculos combinatórios, temos de calcular o número de permutações de n elementos. Aliás, é isso mesmo, né? Em vários cálculos combinatórios, temos de calcular o número de permutações de n elementos, nem todos distintos. Para entender esse tipo de cálculo, convém analisar as questões dos exemplos a seguir. Então, vamos lá. Quantos anagramas podem formar com a palavra bala? Então, se as 4 letras que compõem esta palavra fossem distintas entre si, teríamos 4 fatorial. Né? Só que o A, né, repete. E agora, José? Então, o raciocínio possível, pessoal, para calcular, para o cálculo desse número de anagramas, é considerar as letras iguais como elementos diferentes. Para nos orientar, colorimos as letras iguais com cores diferentes. Então, o primeiro A ficando aí vermelho, né? O segundo A ficando aí azul. Então, nós teremos o quê? 4 fatorial, né? 4 fatorial, que é igual a 24, né? Então, temos aí as 24 possibilidades, certo? Só que nós temos um inconveniente aí, né? Se as cores nessas 24 permutações forem eliminadas, podemos formar 12 grupos com 2 anagramas iguais em cada um. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, mostrando vocês aí. Então, tem lá bala, né? Bala, bala, baal, baal, laba, laba, AABL. Então, tá aí, ó. Então, 2 agrupamentos aí, ó, formando um total de 12, não é isso? Então, pessoal, para exemplificar de uma forma bem rápida como é que resolve isso, bem simples. Eu vou verificar quantos são os elementos. Quantas letras, né? Se eu tenho B, A, L, A, são 4 letras, ou seja, seria 4 fatorial. Só que eu tenho essas duas aqui, ó, que são repetidas, certo? Então, eu vou pegar esse 4 fatorial, ó, e dividir por 2 fatorial. Então, para me fazer permutação com elementos repetidos, você vai pegar o total, certo? No caso aqui, como é anagrama, o total de letras, né?
e dividir, certo? Pelo número de letras repetidas. Então, nesse caso aqui, né, o 4 fatorial seria desenvolvido até o 3, não 4, aliás, até o 2, não, 4, 3, 2. Para que se cancele o 2, ficando somente ali o 4 vezes 3, que são 12. Captou? Não? Tudo bem. Vamos a mais um exemplo. Se eu pegar a palavra baiana, por exemplo. Baiana. Quantas são as letras aí, pessoal? Então, tem um B-A-I-A-N-A. Então, são 6. Ok? 6 fatorial. Tem alguma que se repete, pessoal? Precisa perguntar, né? Ó. O A 3 vezes. Então, 3 fatorial. Então, ficaria o 6, 4, 3. Cancelaria o 3. 6 vezes 4. Né? Aliás, o 5. Rapaz, cadê o 5? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Captou? Não é difícil não, né, pessoal? E se nós tivermos mais de uma letra sendo repetida, será que aparece assim? Aparece sim. Por exemplo, ó, batata. Batata são quantas letras no total, pessoal? São quantas letras? 6, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 letras. Só que eu vou ter o A repetido 3 vezes e vou ter também a letra T repetida 2 vezes. Então pronto, ó. Certo? Vai ser feito desta forma. Então eu vou pegar o 6 e desenvolver até o 3, né? Ó, 6, 5, 4, 3, para cortar com esse 3 aqui, ó. E sobrou embaixo 2 fatorial, né? 2 vezes 1, 2. Certo? Então vai ficar 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 4 dá 120, né? Dividido por 2 dá 60. Pronto, então aqui eu tenho 60 anagramas possíveis. Entendeu, pessoal? Então, com permutação repetido, basta você pegar o número total de elementos e dividir pelas repetições, certo? Então, para a gente completar a nossa aula de hoje, você vai fazer página 158, as questões 13 e 14. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau. Ainda não?